Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou gravando aqui esse vídeo de hoje, né? Imbuído aqui do verdadeiro espírito natalino, né? Porque o Natal foi ontem, né? Então aproveitando para desejar a todos aí um feliz Natal, próspero ano novo e tudo mais, tá? E assim, eu também estou trajado a caráter, né? Como vocês podem perceber, também tem tudo a ver com o tema do nosso vídeo de hoje, né? Que a gente vai estar comentando aqui um pouquinho sobre o presente de Natal, esse presente maravilhoso que a gente recebeu da Prefeitura de Fortaleza, que foi a tal da taxa do lixo, né? Então a gente vai estar analisando aqui um pouquinho no vídeo de hoje. E aí muitos podem estar se perguntando assim, mas Tibério, por que a gente recebeu um presente desses, né? Provavelmente, né, porque nós fomos maus meninos, nós não nos comportamos direito, então a prefeitura nos deu esse presente, tá bom? Então assim, sem mais brincadeiras, a gente vai estar, né, fazendo uma análise, né, sobre a taxa do lixo, né? Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai analisar aqui um pouquinho sobre a tramitação, né, do projeto de lei, né? Então, acho que vocês devem ter acompanhado pelo menos algumas notícias na mídia, né, que ela foi aprovada na Câmara Municipal, né, nessa terça-feira, né? Foi aprovado o texto base, né, da lei, né? No entanto, a votação dos destaques, né, que era principalmente a parte que ia prever algumas isenções para imóveis de baixa renda, né, foi derrubado, né, a oposição conseguiu derrubar e essa parte que tratava das isenções não foi aprovada, né, enfim, até o próprio governo Sarto, né, o prefeito Sarto já informou que vai entrar com um novo projeto de lei para tratar especificamente dessas isenções, então essa questão ainda, vamos dizer, ainda não foi batido o martelo, então ainda vão vir cenas dos próximos capítulos sobre essa questão, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, por 20 votos a 18, a Câmara Municipal aprovou a taxa do lixo, tá? Agora no dia 20, tá bom? Né, foi a conversão do projeto de lei ordinário 437 de 2022, que a gente vai estar analisando um pouco melhor aqui. E aqui é mais ou menos para vocês verem como foi a votação, né? Os 20 que votaram favorável à taxa do lixo, principalmente quem era da base do governo, né? Assim, fora que alguns que eram também do partido do prefeito, né, votaram contra, então realmente foi uma questão bem conturbada, bem tumultuada, né? Enfim. E 18, né, votaram contra, principalmente quem faz oposição ao governo, né? Enfim, alguns partidos de oposição, PSOL, PT e até outros, né? A União, PL, enfim, né? Outros, né, foram contra e tiveram duas abstenções, tá? Então, basicamente isso foi um pouquinho sobre a tramitação. Como eu falei, essa matéria pode ser provável que venha um novo projeto de lei para tratar das isenções, tá? Enfim, eu vou explicar aqui agora alguns conceitos iniciais para a gente entender um pouquinho, né? Como o próprio nome diz, a taxa do lixo, ela é uma taxa. E a taxa, ela é uma espécie do gênero tributo. Né? Então, toda taxa é um tributo. E o que é um tributo? Está lá no artigo 3º do CTN. É uma prestação pecuniária compulsória instituída por lei. Resumindo, o que significa? É uma obrigação pecuniária, ou seja, em dinheiro, compulsória, porque é obrigatória, e instituída por lei. Todo tributo tem que ser criado por lei. Né? Não pode ser por decreto, não pode ser por instrução normativa, tem que ser por lei, ou seja, ato do poder legislativo, que foi o caso, né? Que a gente vai estar analisando aqui. Tá? E para a gente entender, existem dois tipos principais de tributos, né? Que são os impostos e as taxas. Existem também as contribuições de melhoria, outros, mas vamos focar os dois tipos principais, impostos e taxas. Por exemplo, impostos. Nós temos o IPTU, o IPVA, né? Por exemplo, né? O ICMS, imposto de renda, vários impostos, né? Qual a diferença básica entre os impostos e as taxas? Que no caso dos impostos, o Estado ele não pratica nenhuma ação. Você paga o imposto simplesmente porque você tem capacidade para pagar. Está aqui no artigo 16 do Código Tributário Nacional. O Estado, quando ele vai cobrar um imposto, imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Resumindo, o Estado ou a Prefeitura, o poder público, quando vai lhe cobrar imposto, não tem nada a ver, ele não lhe prestou serviço nenhum específico, né? Não fez nada para você. Ele só está lhe cobrando aquele imposto porque você demonstra que tem condição de pagar. Por exemplo, IPTU. Se você tem um imóvel,
tá? Isso mostra que você tem condição de pagar, vai ter que pagar IPTU, mesmo o Estado não tendo feito nada para você. É diferente do caso da taxa, porque a taxa, ela exige a noção de contraprestação, ou seja, você paga a taxa porque o poder público vai lhe prestar alguma coisa, ele vai exercer alguma atividade em relação a você. Está aqui no artigo 77 do Código Tributário Nacional. Né? As taxas cobradas pela União, pelo Estado, município, Distrito Federal, município, tem como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico é divisível, certo? Então a gente vai explicar. O poder público pode cobrar uma taxa ou pelo exercício regulado do poder de polícia. O que é isso? Poder de polícia é quando o Estado exerce uma atividade de fiscalização em relação ao contribuinte. Tá? Então, por exemplo, quando ele vai lhe cobrar uma taxa para um alvará de construção. Por quê? Porque ele tem que fiscalizar que aquela construção, se aquela construção está seguindo as normas municipais, por exemplo. Então, ele vai cobrar uma taxa para expedir um alvará ou para conferir uma licença, tá bom? Ou para expedir um passaporte. Então, tudo isso são atividades que o Estado pode cobrar taxa porque ele está fiscalizando o cidadão. E por isso ele cobra aquela taxa pelo que a gente chama de exercício de poder de polícia. Ou, como é o caso, ele pode ser cobrado a taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Ou seja, né, por exemplo, a taxa do lixo tanto vai ser cobrado por aquele que efetivamente, como diz o artigo 79, efetivamente usufruir do serviço da coleta de lixo, tá? Ou, inclusive, ela pode ser cobrada quando, em caso potencialmente, ou seja, mesmo que você não utilize o serviço. Por exemplo, Tibério, mas se eu nem utilizar o serviço de coleta de lixo, por exemplo, eu tenho aquele imóvel, tá? Mas ele não utiliza, o imóvel tá parado e tudo mais, não utiliza o serviço de coleta de lixo. Eu vou ser obrigado a pagar essa taxa, mesmo que eu não utilize o serviço de coleta de lixo? Infelizmente, sim. Por quê? Porque, como diz o artigo 79, inclusive a utilização potencial do serviço, por ser serviço de utilização compulsória colocado à disposição. Ou seja, como é um serviço de utilização compulsória, então, e foi colocado à sua disposição, você vai ter que pagar. Agora, a gente vai comentar nesse vídeo que isso pode ser discutido na justiça, a gente entende, quanto ao valor que pode ser cobrado nesse caso. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Nesse vídeo, tá? Outro argumento, né, enfim, que a própria prefeitura falou bastante, que era obrigatória a criação dessa taxa do lixo, que a prefeitura foi obrigada a criar. Isso, se a gente for ver, realmente tem algum fundo de razão, sim. Por quê? Né? Existe uma lei federal que foi o novo marco legal do saneamento básico, a Lei 14.026 de 2020, que realmente essa lei federal ela instituiu a obrigatoriedade, né, de criação de taxas, né, enfim, para custear esse tipo de serviço. A gente vai até analisar aqui, né, que essa lei, ela alterou a lei 11.445, certo? Cadê? A lei 11.445, tá aqui. Lei 11.445, no artigo 29 dela. Vamos lá. Antigamente, o artigo 29 dizia: o serviço público de saneamento básico, terá uma sustentabilidade econômica e financeira assegurada sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança do serviço. Então, antes, a lei dizia que sempre que possível vai ser cobrado. Então, não era obrigatório, só quando possível. Mas a nova redação, né, após o novo marco legal, diz: o serviço público de saneamento básico terá a sustentabilidade econômica e financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança do serviço. Então, como fala terão, então realmente a lei federal do novo marco regulatório estabeleceu a obrigatoriedade da criação, né, de uma taxa do lixo, tá certo? Então, inclusive está aqui, quando fala no inciso 2, nos serviços, dos seguintes serviços: limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de prestação de serviço. Então, realmente, o novo marco legal, né, do saneamento básico, né, criou a obrigatoriedade de ser cobrado isso.
né? E outro argumento da prefeitura também era dizendo que eventualmente poderia ser punida, a prefeitura poderia ser punida se não criasse a taxa do lixo, o que é parcialmente verdadeiro também, né? Se a gente for ver aqui no artigo 35 da lei, ele fala o quê? Que vai falar as taxas, vai dizer aqui no parágrafo segundo, a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular de serviço, no prazo de 12 meses da vigência dessa lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, né, do disposto do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Resumindo, essa lei complementar é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que está querendo dizer é que se o município não criasse uma taxa do lixo, um mecanismo de custeio, né, desse serviço no prazo de 12 meses, isso configuraria renúncia de receita e realmente poderia ter problemas, porque ia ter que atender uma série de exigências da lei, né, de responsabilidade fiscal e eventualmente poderia ter problemas por descumprimento. Então, o argumento do município, né, de que poderia sofrer sanções é até verdadeiro, tá? Então vamos lá, pessoal. Como a gente já respondeu, o serviço, né? Mesmo que você não utilize o serviço de coleta de lixo, você é obrigado a pagar a taxa, ainda que em limite mínimo, como a gente vai falar, porque é um serviço compulsório. O serviço de coleta de lixo, pela lei, ele é um serviço compulsório, como está previsto aqui na lei 7783. Tá? Artigo 10, tá aqui, ó. São considerados serviços e atividades essenciais. 6. Captação e tratamento de esgoto e lixo. Então, por ser um serviço compulsório, você vai ter que pagar mesmo que não utilize, né? Porque o serviço foi colocado à sua disposição. E assim, a gente vai agora passar para analisar especificamente a lei, né? Que institui, que é a Lei 11.323, né? Que ela, daqui, era o projeto de lei 437, que foi apresentado em 6 de dezembro desse ano pelo, né, o próprio prefeito, José Sarto, foi o próprio prefeito que apresentou o projeto, certo? Tramitou, né, na Câmara e finalmente foi aprovado o texto base, né, sem algumas emendas e tudo mais, que está aqui o projeto, como foi aprovado agora no dia 21 de dezembro de 2022, né? E a gente vai analisar aqui os principais pontos, tá? Primeiro ponto que a gente vai ver, ainda não foi editado um decreto que vai regulamentar a taxa do lixo. Então, essa questão, o decreto ainda deve vir algum decreto que vai regulamentar isso, especificar melhor, detalhar melhor a lei. Esse decreto ainda não veio, até porque a lei foi aprovada muito recente, faz pouco tempo, tá? E como eu falei, é possível que venha uma nova lei que vá tratar de hipóteses de isenções que não vieram nessa lei, porque, enfim, a oposição barrou e o prefeito disse que vai apresentar um novo projeto de lei para estabelecer isenções para imóveis de baixo padrão, o que eu particularmente concordo, né? Para desonerar, não cobrar, né, pessoas de baixa renda ou imóveis de baixa renda, tá? E o terceiro ponto é que a lei não vai cobrar dos grandes geradores de resíduo. Essa taxa ela não vai ser cobrada dos grandes geradores de resíduo. Como diz aqui o artigo 3º, inciso 2, né? Vai ser cobrado dos resíduos de origem residencial e não residencial até o limite de 100 litros por dia. Ou seja, passou de 100 litros por dia, ou seja, os grandes geradores não vão pagar essa taxa, tá bom? Aí uma pergunta, Tibério, a partir de quando vai ser cobrada nessa taxa? A partir de quando? Certo? O fato gerador, né, como diz aqui a própria lei, vai ser no dia 1º de janeiro. Onde é que tem aqui? Tá aqui, artigo 5º. Fato gerado da taxa considera-se ocorrido no dia 1º de janeiro de cada exercício. Aí você pode perguntar, Tibério, então quer dizer que eu já vou ter que pagar agora 1º de janeiro de 2023? Não, por um motivo. Por quê? Porque a própria Constituição, ela diz que existe um período mínimo de anterioridade, né, entre a criação da lei e a exigência do tributo,
certo? É o que a gente chama anterioridade anual, que o tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte, que estaria observado, mas existe também a anterioridade nonagesimal, ou seja, existe um prazo de 90 dias entre a instituição, a publicação da lei, né, e a cobrança. Isso está previsto aqui na própria lei, que diz o seguinte: essa lei, artigo 19, entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro, observado o disposto no inciso 3 do artigo 150 da Constituição, que diz justamente isso. A Constituição, inciso 3, é vedado cobrar tributos, está aqui, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, como a lei foi publicada agora, dia 21, e o fato gerador já seria 1º de janeiro, não deu tempo passar 90 dias. Então, não vai poder ser cobrado nesse 1º de janeiro de 2023. Só em 1º de janeiro de 2024. Né? Ou seja, agora, se a prefeitura descumprir isso aí cabe ação na justiça para questionar. Né? Porque não teria sido observada a noventena. Então, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, só poderia ser cobrado em 1º de janeiro de 2024. Ok? Certo? Aí vamos analisar aqui a base de cálculo. Como é que é feito o cálculo dessa taxa? Está aqui no artigo, né? Aqui o artigo 9 diz que a base de cálculo é o custo anual necessário, né, do serviço, né? E o cálculo, ele é feito aqui, está dizendo no artigo 10, né? É uma multiplicação. Exige a taxa base, que é o valor de R$ 3,64, multiplicado pelo fator de correção, que vai ser pelo IPCA, pela variação do IPCA, e pela área edificada do imóvel em metros quadrados. Então, resumindo, você tem um valor base que vai ser multiplicado pela área edificada do imóvel. Então, quanto maior a área edificada em metros quadrados, maior vai ser o valor da taxa. Né? Ou seja, então um imóvel, Tibério, então só tem um imóvel que é só terreno, vai pagar o valor mínimo, tá? Que tem até aqui. De acordo com o parágrafo 2º, valor máximo R$ 1.600 praticamente e valor mínimo R$ 258. Então, se você tiver um terreno não edificado, você vai pagar o valor mínimo de R$ 258, tá bom? E aí vai variar de acordo com a área edificada, podendo chegar ao máximo de R$ 1.600, de acordo com o parágrafo 2º. Certo? E aí, possíveis questionamentos. Você pode dizer, Tibério, essa lei ela é constitucional? De fato, assim, eu estive analisando e ela realmente obedece o que diz a Constituição. Principalmente o que diz o artigo 145, parágrafo 2º. Tá? Que diz o seguinte, artigo 145. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Porque você pode dizer, Tibério, mas não já tem um IPTU que cobra, né, de acordo com a propriedade territorial? Mas assim, tem que ter a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de venda do imóvel. Já a taxa, ela toma por base, não é o valor venal, ela toma por base o quê? A área edificada. Então, realmente, são bases de cálculo diferentes. E o próprio Supremo Tribunal Federal, né, por meio da súmula 29, ele disse que não tem problema. Né? Então, por isso, a base de cálculo, a taxa, ela é constitucional. Mas, embora ela esteja de acordo com a Constituição, tem algumas ilegalidades que eu pude reparar. Primeiro, ela ofende o artigo 30, inciso 6 da Lei 11.445. Vamos analisar aqui. Artigo 30. O que é que diz? Observado o disposto tal, a estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico considerar os seguintes fatores. Inciso 6. Capacidade de pagamento dos consumidores. Então, a taxa do lixo, ela deveria levar em consideração vários critérios, e um desses é a capacidade de pagamento dos consumidores. Mas, como a gente está vendo,
o artigo 10 leva em conta exclusivamente a área edificada do imóvel. Ele aqui não está mencionando nada a capacidade de pagamento dos consumidores. Então, por isso, eu entendo que existe uma ilegalidade, porque aqui não existe nada que leve em consideração essa capacidade de pagamento. E também ofende o artigo 35 da mesma lei, né, que diz o seguinte... Artigo 35, cadê aqui, ó? As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana, consideração da destinação adequada e o nível de renda da população da área atendida. Novamente, né? Toda a taxa ou tarifa para esse tipo de serviço deve considerar o nível de renda da população. E essa taxa, da forma como ela foi aprovada, a não ser que venham emendas posteriores, enfim, projetos posteriores, alterações posteriores, não leva em consideração o nível de renda da população e, por isso, é ilegal, porque contraria nesses dois dispositivos da lei 11.440, Lei Federal 11.445 de 2007, tá? E por fim, só para a gente encerrar aqui o vídeo, né, para não nos delongarmos muito, certo? A gente entende que existe também uma possibilidade de questionamento na justiça quanto ao valor a ser cobrado da taxa. Porque como a gente viu aqui, pessoal, né, a base de cálculo vai levar em conta o quê? A área edificada do imóvel. Então, a lei, ela parte da seguinte presunção. Ela toma por base a seguinte presunção. Quanto maior a área edificada do imóvel, maior seria a quantidade de lixo gerado por aquele imóvel. Então, por isso, o valor da taxa seria maior, né? Então, é uma presunção. A lei presume que quanto maior a área edificada, o imóvel geraria mais lixo, então por isso prestaria mais no serviço do serviço de coleta de lixo, e por isso maior a taxa. Mas isso é uma presunção. E é o que a gente chama de uma presunção relativa. Por quê? Ela pode ser afastada por prova em contrário. Você pode demonstrar, a gente entende isso, e existe jurisprudência do STF, que a gente vai mencionar, que na prática, o imóvel, mesmo com muita área construída, não gera tanto lixo. Por exemplo, o imóvel está desocupado, está inativado, né? E não está gerando lixo nenhum. Então, nesse caso, você poderia questionar e pedir para pagar o valor mínimo. E existe precedentes do próprio STF nesse sentido, né? Que ele disse que a taxa ela deve seguir o que a gente chama de princípio da proporcionalidade. Eu vou até mostrar um julgado aqui, por exemplo, na questão de ordem na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2551, que fala o seguinte: taxa, correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal, que fala, a taxa enquanto contraprestação à atividade do poder público não pode superar a relação de razoável equivalência entre o custo real da atuação estatal, referido ao contribuinte, e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte. Ou seja, a taxa ela tem que levar em consideração, como o próprio STF diz, o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte, certo? Então, se o contribuinte tem um imóvel muito grande, com muita área edificada, mas que não produz lixo nenhum, então o custo real da atividade estatal é muito baixo. Então, nesse caso, tem que ser exigido um valor mínimo, mesmo que pela área edificada a lei disse, não tem que pagar o máximo, mas o custo real nesse caso, como não se produz lixo, é mínimo, então você deve pagar o valor mínimo. Então, você poderia questionar na justiça isso, né, com base no princípio da proporcionalidade, tomando por base esse julgado, e tem outro julgado do STF, que é a ação direta de inconstitucionalidade 2178, né, em que ele pronunciou a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização ambiental, né? A gente até vai ver aqui também, tá aqui, ó. Isso em 2000, tá aqui, ó. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de medida cautelar, tá aqui. O tribunal, por unanimidade, deferiu medida cautelar para suspender até a decisão final a eficácia dos artigos, né, vários artigos da Lei 6938 de agosto de 1981. Essa lei, pessoal, que ela tratava da taxa de fiscalização ambiental. Então, o STF, a gente viu aqui, tá aqui, ó, que essa lei aqui, ó,
cria a taxa de fiscalização ambiental. Então, resumindo, né, para não entrar em muitos aspectos técnicos, o STF disse que essa taxa era inconstitucional. Por quê? Porque o valor cobrado era desproporcional. Então, a taxa ela deve ser proporcional ao serviço prestado pelo poder público, certo? Então, com isso, a gente diz que existe possibilidade de questionamento na justiça, né? No caso, por exemplo, em que o valor cobrado seja desproporcional, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui o nosso vídeo. Enfim, vamos estar aguardando, porque deve vir uma nova lei com isenções, deve vir o decreto regulamentando a lei, certo? E quaisquer novidades a gente vai estar comentando por aqui, tá bom? Pois tudo de bom para vocês, um feliz ano novo e até a próxima.